Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. O tema de hoje é: onde encontram-se as normas que determinam os procedimentos periciais? Isto é, lei, artigo, onde estão os procedimentos periciais? Tipo, o perito faz o quê? Qual é a sequência? Se acontecer isso, o perito faz aquilo. O que o perito tem que apresentar? O que ele não pode apresentar? O que o perito pode fazer e o que não pode fazer? Bom, pessoal, eu já peço para você deixar seu like. Se no meio do caminho não gostar, você tira o like. Comenta aqui embaixo, antes de eu responder, onde estão os procedimentos periciais? Né? Onde estão a explicação, o ordenamento dos andamentos processuais, né? Como que o perito procede do início ao fim? Coloca aqui embaixo para mim, né? Já aproveita, se inscreve no canal, compartilhe e deixa seu like. Bom, pessoal, a maioria dos procedimentos periciais estão descritos no CPC. É o CPC que ordena todo o processo civil, tá? Existe o Código Civil, que é um ordenamento que estabelece as relações entre pessoas físicas, né, em geral. E existe o Código de Processo Civil, o ordenamento que regulamenta os processos, tudo que acontece dentro de um processo judicial civil, né? Porque existe o CP, Código Penal, e existe o CPP, Código de Processo Penal, isso mesmo. Que um Código Penal traz regras de conduta e penalidade de crimes criados por lei, e o CPP, Código de Processo Penal, ordena os andamentos processuais penais, tá? E aí nós temos o Código do Consumidor, que estabelece o código, que estabelece os ordenamentos de relação de consumo entre uma pessoa, tanto física quanto jurídica, que tem a relação de consumo com uma outra pessoa, tá? Que é diferente entre eu e você fecharmos um negócio. Eu, Agenor, e fulano de tal, eu vendo um carro para você. Não há ali, pode não ser caracterizado uma relação de consumo. Pode ser uma negociação civil, cai no Código Civil. No Código Civil, isso. Aí é regido pelo Código de Processo Civil, CPC. Agora, se eu, Agenor, compro um carro de uma concessionária, aí já começa a ter uma relação de consumo, porque a empresa ela é especializada em venda de veículos e eu comprei dela. E daí já não é mais só o CPC que rege, entra o Código do Consumidor, que tem leis mais pesadas para as empresas e menos pesadas para o consumidor, porque entende que o consumidor é a parte mais frágil da relação de consumo ali, né? Então, assim, só dando uma geral do que são os ordenamentos jurídicos, tá? Vamos agora voltar ao nosso tema e falar sobre os andamentos periciais. Uma parte dos andamentos periciais estão descritos no CPC, tá? Mais especificamente ali na seção 10, dali para frente começa, mas ele apresenta muito pouco sobre como ocorrer a perícia, como organizar a perícia, né? E aí eu te pergunto, quem, quando, como é responsável por organizar a perícia, por entender os melhores andamentos da perícia, quais os roteiros seguir, quais o passo a passo,
quantas diligências, é uma, é duas, numa diligência eu já resolvo tudo, não, vou precisar de duas, não, vou precisar de viajar, não, o objeto pericial se perdeu, mas eu posso utilizar um objeto idêntico, como por exemplo um veículo, de mesma marca, modelo e ano. Eu posso periciar um veículo idêntico para verificar se aquela peça veio com vício. Se for mesmo modelo, marca e ano, se eu pericio uma peça e ela veio com vício de fábrica, eu consigo determinar que aquele lote inteiro estava com vício, correto? Então eu posso utilizar um paradigma, né? Eu posso utilizar um outro objeto para analisar e condenar aquela peça, tá? Tecnicamente, quem condena o processo é o juiz. Bom, então, basicamente eu ali já respondi para você quem organiza, quem roteiriza a perícia. Exatamente, é você, douto perito, tá? O perito é o responsável pela perícia. Ele é o profissional competente para gerenciar a perícia do início ao fim. Por isso a ele é dado o munus público da perícia. Então quando você aceita a perícia, você aceita todo aquele munus. E aí é função sua organizar planejar toda a perícia como ela será. Não é à toa que você vai apresentar uma proposta de honorários. Antes de apresentar a proposta de honorários, vai roteirizar a sua perícia, criar um roteiro de perícia. Para quê? Porque você tem que tentar entender todo o processo da perícia para poder saber o que você vai gastar, o que tem que ser colocado na proposta, quais as perguntas você deve fazer. Houve alguma dúvida? Coloca na proposta de honorários para as partes responderem, né? Então assim, quem vai determinar quantas diligências serão necessárias, quem vai determinar onde será realizada a perícia, quais ferramentas utilizar, qual técnica aplicar, quem vai comandar a perícia não é o juiz, é o perito, tá? Ele que é o profissional competente, ele estudou para aquilo, não foi o juiz. Agora, tem coisas, tem situações que o perito não pode intervir na vida alheia, tá? Se algo que você for fazer interferir na vida alheia, você tem que pedir autorização para o juiz e explicar para ele o porquê que você está solicitando aquela medida. Como, por exemplo, um mandado judicial para invadir um imóvel, por exemplo. Você está intervindo profundamente no direito de propriedade da pessoa, na privacidade. Ali, se você for sem um mandado, você vai estar inferindo em vários crimes constitucionais e penais. Então, quando você age de uma forma que vá interferir no direito do outro, você tem que pedir autorização do juiz. Aí ele vai te dar uma autorização ou um mandado judicial para que você cumpra aquilo sem que seja, por exemplo, monocrático, nem que seja da sua cabeça, entendeu? Porque não pode apenas um simples perito ter o poder de polícia, de invadir uma propriedade e fazer o que ele quiser. Ele tem que pedir autorização para isso. E aí tem uma segunda cabeça pensante, que é o magistrado, que estudou muitos anos para aquilo, e a ele é dado o poder e a responsabilidade do processo, e se algo errado dentro do processo ocorrer, a responsabilidade é dele. Então ele é que tem o dever e o direito de conceder ou não o seu pedido, ok? Então, basicamente está respondido aí. Quem que organiza a perícia toda é o perito.
Quando será, a data, você nem tem que pedir para o juiz. Onde será, não tem que pedir para o juiz. Por exemplo, qual ferramenta utilizar, não tem que pedir para o juiz, não tem que... qual técnica aplicar, não é responsabilidade do juiz, tá? Então assim, quem organiza, quantas perícias, quantas diligências, onde será, com quem, com quantos, é tudo o perito que coordena. Então se uma parte chegar e falar assim, não perito, não faz assim não, tem que fazer de outro jeito. Analise, tá? Eu não vou dizer para você desconsiderar toda e qualquer sugestão das partes. Apesar que o perito tem o dever e o poder de conduzir da forma que ele achar correto, tá? Lógico, tudo dentro da lei. Mas, por exemplo, se você infere, por exemplo, em um abuso de autoridade, pode ser ruim para você. Então, escute e pondere as partes. Você está lá fazendo uma perícia. Ah, perito, o senhor não tirou foto de tal lugar. Não quero tirar foto de lá. Não precisa, para mim não precisa. Pense bem, quem sabe, se ele está pedindo, provavelmente ele vai te contestar, vai contestar o seu laudo, porque você não fez aquilo. Então, não custa, você está lá, vai lá e tira foto, faz o que ele pediu, tá? E apresente no laudo. Então, você tira o seu da reta, né? Qualquer coisa que ele venha a intervir ali, tá lá, escrito, bonitinho, no seu laudo. Ou as fotos estão lá. Então, se ele vier te perguntar, depois você traz as fotos. Opa, não era assim que você falou não. No meu laudo está correto, ok? Bom, pessoal, terminando aqui, quem coordena tudo é o perito. Se o perito precisar de abusar do direito, interferir nos direitos do próximo, ele pede ao juiz. Se não, ele mesmo pode resolver a perícia do jeito que ele achar melhor, lógico, conforme o curso que ele fez. Ele entende de toda a legislação que envolve a área dele, e é ele que vai decidir, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Deixa seu like, comenta qualquer coisa aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. Grande abraço!